a parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Vou parar por aqui mesmo, né? Tem tudo a ver com o nosso tema que a gente vem falando sobre essa parte da nossa família, né? Dos nossos encontros familiares. Então, o Evangelho já nos traz essa explicação, que o Espírito, ele existe antes das nossas famílias. Por isso, nós vivemos várias encarnações, viemos aí aprendendo, né? E fatalmente nascemos na família para as reparações. Isso que a gente já vem estudando aí alguns capítulos sobre isso, né? Então, agradecemos a espiritualidade, pedindo que nos envolva com o seu amor, expandindo as nossas consciências para que possamos interiorizar o aprendizado. Pedimos também aos mentores desse trabalho que continuem nos encorajando toda quarta-feira a estarmos aqui presentes, que possamos vencer todos os obstáculos, as dificuldades que sabemos que acontecem para esse impedimento, que possamos então nos reunir aqui, nesse horário, em nome do Cristo, aprendendo um pouquinho mais, conhecendo um pouquinho mais dessa doutrina, e, consequentemente, melhorando o nosso cotidiano com o intuito da nossa evolução. Graças a Deus. Nós vamos continuar com o nosso tema predileto. Que a Tati adora, né, Tati? Então, para dar uma relembrada, só para não ficar, porque a gente parou e faltou dar a última classificação de Kardec, só para dar uma lembrada, assim, para não ficar assim partido, vamos mencionar rapidinho o que nós já vimos na aula passada, né? A obsessão simples, ela se dá pela afinidade moral e psíquica, é a persistência do pensamento, o que a gente pode observar no indivíduo é a melancolia, ansiedade exagerada, suspeitas e medos infundados. O recurso que a gente tem para parar com a obsessão ou para não se envolver nela, na simples, é a renovação moral, o hábito da oração e das boas leituras. Nós já sabemos disso porque nós frequentamos a casa espírita e aqui se fala isso o tempo todo, que nós temos que vigiar e orar, ter cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com quem nós nos relacionamos, aonde vamos, né? Então, isso está bem claro. Alguém tem alguma dúvida em relação à obsessão simples? Podemos prosseguir? O silêncio significa que não tem, né? Vamos fazer aquele jogo, né? Vocês trocam uma bicicleta. Adolfo não está indo, não. Ó. Não está indo. Bom. Aí nós falamos da fascinação, né? Obsessão por fascinação na aula passada também. É mais séria, ideia negativa, fenômenos mediúnicos, psicografia, lembram disso? Que a pessoa tem uma vontade de escrever, mesmo com qualquer material, né? O indivíduo se sente o dono da razão, irredutível, arrogante, vaidoso. E a gente pode observar mudanças abruptas na alimentação, na abstinência, no exagero da fé religiosa ou de qualquer ideal esposado no comportamento que se aliena.
Ela é mais difícil, a libertação, porque o paciente está intolerante, não aceita nada, né? Ele é o dono da verdade. E como solução para a gente poder parar essa obsessão ou não se envolver nela, que é mais difícil não se envolver, né? Nesse caso, a oração nos momentos que esse paciente, esse indivíduo, tem alguma lucidez. As preces e vibrações de parentes e amigos, os passes e a terapia desobsessiva conseguem resultados. Quer dizer, aí já na simples, nós mesmos, sozinhos, podemos dar conta. Nesse caso aqui já não mais, né? Por isso que ela também já se torna mais grave um pouco. E a por subjugação, que é o tema da aula de hoje, né? A Tati adora. É o estágio mais avançado e perverso do processo alienante. Pode resultar da sucessão das fases anteriores ou não, podendo ocorrer inesperadamente de um só golpe, dependendo sempre da profundidade dos seus gravames geradores. Quer dizer, pode ser uma evolução, a pessoa pode começar com obsessão simples, passar para a obsessão de fascinação, e aí tudo isso, né, se não for interrompido, vai chegar aí na obsessão de subjugação, ou ela pode aparecer repentinamente. Agora, olha só, isso aí eu não sabia disso não. Para mim era uma evolução. Pode ser ou não. Depende, a subjugação depende dos gravames geradores. Ou seja, depende do seu comprometimento também em vidas anteriores. Entendeu? Não é só uma evolução. Você pode ter um comprometimento tão grave, tão severo na vida anterior, encarnar por expiação, tá? E aí você tem uma situação de subjugação. Posso dar um exemplo? Pode. Lembra o livro que eu sempre falo da Ivone? Num deles, ela passa por um processo obsessivo ostensivo. Ela já nasce completamente dominada por ele. Claro que ela tem a oportunidade de ser amparada, né? Dela mudar, mas ele avisa. Eu tenho certeza que ela vai continuar a mesma e se você tem um prazo de 2 anos. Se nesses 2 anos ela não mostrar que teve a reforma íntima, eu volto e acabo com ela. E realmente, quando ele retorna, ele vem com uma força tão grande que ela não é responsável totalmente pelos atos dela. Tanto que na hora quando ela desencarna e vem todo o processo para ela ter o resgate, falam que o ato que ela cometeu tem 2 pesos ali. Não foi só ela foi levada àquele ato. E subjugação é dessa forma. O espírito, ele vem de uma forma, ele está tão ligado àquele ser, ele está tão movido pelo ódio e outras tramas que envolveram os dois. Nesse caso era só ódio. Às vezes não. Às vezes é uma trama tão forte de outras vidas que os dois eram parceiros, tão ligados, que eles vêm juntos e um comanda o outro. E geralmente é o desencarnado, porque ele pode ver tudo. Mas, por exemplo, se a pessoa tem todos esses cuidados, orações, e no caso dos filhos, toma passe, ainda pode sofrer essa subjugação assim, de repente? Pode acontecer de ter um processo obsessivo, né? Mas como ele já sabe, ele já estuda, ele já frequenta uma casa espírita, ele vai estar sempre sendo tratado. Lembra quando a gente fala? Quando a gente entra aqui, a gente está sendo tratado, né? Aí você vai ver. Não tem como você... Pode acontecer sim, mas aí você vai se afastar da casa. Esse espírito que está te fazendo isso, ele vai te levar para fora. Ele vai te impedir de você ir ali, porque aquilo ali atrapalha os planos dele. Nós ainda não estamos num grau evolutivo que nos permite ter durante todo o tempo vigilância, todo o tempo o mesmo comportamento que afasta a gente da obsessão. Ainda não temos isso, ainda não chegamos nesse estágio evolutivo. Então, mesmo você frequentando a casa, mesmo você fazendo trabalhos no centro espírita, mesmo você assistindo palestra, curso, tendo uma vida entre aspas, equilibrada, pode acontecer de, num determinado momento, acontecer uma situação
que você não... Você abre a brecha, você não estava, né, preparada ainda para aquela situação. E aí você abre a brecha. Uma perda, pode ser e aí aquilo... uma separação. Qualquer problema pode vir até a gente que nos desequilibre. Por isso, vigiar e orar. E quando você se sentir muito frágil, é a hora de você buscar ajuda. Sempre. Tanto do médico como da casa espírita, né? Se a gente não dá conta, vigiando e orando, se a gente percebe aquilo que foi colocado ali, as mudanças, é hora de pedir socorro. É hora de vir à casa espírita e pedir socorro. E dizer, olha, eu não estou bem, eu não estou me sentindo bem, eu não estou achando que eu estou sendo coerente com aquilo que eu penso, né? Eu estou passando por alguma situação. Você traz o caso e a casa espírita, com toda a certeza do mundo, vai saber o que tipo de obsessão é, qual o tratamento que vai ser mais adequado. Nesses momentos, a gente não deve ficar sozinho achando que nós somos capazes de resolver os nossos problemas. Mas eu tô indo na palestra. Por mais que a gente seja... Às vezes as pessoas pensam assim, eu tenho 30 anos de espiritismo, eu sei tudo. É aí que a pessoa... Que é a arrogância. Aí que a pessoa peca, porque o obsessor, como é que ele faz? Ele pega a gente pela nossa fraqueza. Ele não pega a gente, ele não se aproxima da gente pelas nossas virtudes, por tudo aquilo que nós já temos de bom, né, firmes, né, essas coisas aqui eu já tenho, essas qualidades todas eu já tenho, eu não vou fraquejar em nenhum momento. Ele não vai se aproximar, ele vai se aproximar pela nossa fraqueza. Então, muitas vezes a pessoa tem 30 anos de casa espírita, ela acha que eu já sei tudo, eu já tenho um grau de evolução que nada me atinge, e aí nesse momento... ela abre a brecha. Não é raro pessoas que ocupam cargos elevados em casa espírita ou que têm muitos anos de espiritismo passarem por esses processos, justamente por isso. Porque a gente não sabe nada. Nós não sabemos nada. Nós vamos desencarnar sem saber nada ainda. A gente vai acumulando, né? A gente tenta acumular o máximo que a gente puder em cada encarnação, mas nós não sabemos nada. Sabe por quê? Nós não vivenciamos todas as experiências ainda. A gente pode imaginar que numa determinada experiência a gente vai reagir de uma certa forma, mas a gente não sabe. Até a gente vivenciar aquela situação. Quer que eu dê um exemplo? Vou dar um exemplo. Nós somos todos espíritas. Somos todos aqui contra a morte, né? O assassinato. A gente sabe que a gente, mesmo, tem no Evangelho, mesmo para se defender, a gente não pode matar ninguém. Mas vai vivenciar uma situação dessa. Vai ver um ente querido seu, eu gosto de dar esse exemplo porque eu acho que é o mais difícil. Um filho. Ver um filho vivendo uma situação de perigo. Bota lá bota um sequestrador, um estuprador, né? Um assaltante, qualquer situação dessa, pondo em perigo a vida de um filho. Qual é a primeira coisa que a mãe, o pai, o parente vai querer fazer? Matar para salvar o filho até, né? Você mata, pensa, pelo menos você pensa, eu vou matar essa pessoa para salvar meu filho. Então, é muito difícil a gente saber como a gente vai reagir nas situações. O que a gente faz... A gente procura ter o entendimento, procura ter o esclarecimento, procura estudar, para que na hora que a gente passe pelas situações, a gente tenha as melhores ações e não reações. Porque a gente sabe que a gente tem um instinto de reagir, né? Existem muitos casos reais, inclusive, né? Tem um menino, acho que de São Paulo,
um japonês, né? Japonês não, eu não sei, é Sansei, Nisei, eu não sei. Nisei. Ele teve uma morte, parece que ele estava no carro com os pais e houve um assalto e ele foi arrastado, ele ficou preso no carro e ele foi arrastado pelo carro e obviamente morreu, né? Desencarnou. E o pai dessa criança perdoou. Esse menino depois mandou uma mensagem falando que isso foi um resgate, que ele tinha passado por ele tinha sido um algoz, né, dessas pessoas em outras vidas, e ele estava ali passando pela mesma situação, e os pais conseguiram perdoar. Olha a grandeza desses pais, né, desses espíritos. Você perdoar o assassino do seu filho. Então, assim, é um caminho, né? O nosso caminho é esse, nós vamos chegar lá, né? Nem todos nós estamos preparados para isso ainda. Essa família, graças a Deus, tem um conhecimento e um amparo, porque, além de ter perdoado, eles seguiram a vida deles, né? Porque uma situação dessas, às vezes, acaba com um lar. Desfaz-se o lar, né? As pessoas perdem a motivação da vida. Então, eu acho que a gente passa por aquilo que a gente, de certa forma, está preparado para passar. Só que muitas vezes a gente sucumbe porque ainda não estamos seguros de tudo aquilo que nós aprendemos, né? Vamos continuar então? No Evangelho de Jesus, documentam como possessão. Alguém, aula passada, falou sobre isso, acho que ela não está aqui. Ela falou se subjugação não era possessão, né? A explicação está aqui, ó. Que o codificador do Espiritismo preferiu definir de outra maneira, porquanto a possessão faz pressupor que o espírito perseguidor penetra no reencarnado, assumindo o lugar que lhe é próprio, o que não é possível em face dos mecanismos que o igualam ao corpo. Se isso ocorresse, daria o seu falecimento, sem que o obsessor pudesse manter a sobrevivência da organização fisiológica. Ou seja, o que que está falando aqui? Está dizendo que, no caso, se fosse um caso de possessão, o espírito indivíduo, sairia do corpo e o outro espírito, o do obsessor, tomaria posse daquele corpo. Então, ele explica que isso não é possível, porque se isso acontecesse, o corpo físico morreria. Não teria como ser mantido a vida nesse corpo. Por isso que ele não classifica como possessão. Existe muita literatura. Não existe. Existe muita literatura em relação a essas obsessões, em relação à possessão. Aqui mesmo, na mesa mediúnica, foi dado, a gente usou um livro, chama Diversidade dos Carismas, a gente usou ele durante um ano. E nesse livro mesmo falava umas coisas, né, sobre condomínio, coisas que a gente, se a gente se basear na doutrina espírita, no Evangelho, a gente não aceita isso como correto. Existem casos, relatos nesse livro, de pessoas que ficaram 30 anos fora do corpo e acordaram 30 anos depois assim, onde estou, quem são essas pessoas? Né? Então, assim, existe muita literatura sobre obsessão. Então, cuidado com o que vocês forem ler. Tudo bem, não há mal nenhum em ler e tudo, mas sempre procurem ver a veracidade, se isso está de acordo com a doutrina ou não, tá? Para não fazer nenhuma confusão e, enfim, não criar ideias aí fantasiosas. Deixa eu responder o que ela perguntou. Aquilo ali é uma passagem. Ali o médium... Mas é isso. Como é que acontece? Não, mas olha só. Não. Na verdade, aquela hora ali é uma ligação.
Eu dou a passagem para que o espírito fale. Na mesa mediúnica é isso que acontece, entendeu? Ele se liga às minhas cordas vocais, ele utiliza o meu braço, mas quem está comandando sou eu. Mas eu só comando se eu tiver consciência. E como é que acontece isso? Com a educação, com o estudo. Por isso é tão importante estudar, porque senão você vira fantoche deles. Eles usam você, tendo uma mediunidade, ele vai usar você do jeito que ele quiser. Eu conheci uma moça que ela, do nada, ela baixava qualquer coisa nela, na rua, em qualquer lugar que ela tivesse. Ela não tinha domínio sobre o corpo dela. Ela era manipulada por eles, por essa espiritualidade. Claro, tinha algum ali obsessor que queria desequilibrar ela e causar constrangimento na família, nela, né? Que a gente sabe que isso acontece. Mas não existe a incorporação. Eu sou um espírito, a Dani é o médium. Eu venho aqui, me conecto nas cordas vocais dela e falo através dela. Eu quero psicografar? Eu vou me conectar e aí ela vai escrever. Mas é ela quem está escrevendo. Eu estou utilizando o corpo físico dela, mas quem está aqui dentro é ela. Porque a gente tem que lembrar que o corpo está ligado ao perispírito, ao espírito, pelo cordão, né? Como assim? Olha só, Nessa passagem, é uma passagem, é possibilidades mediúnicas. O médium é o veículo. Entendeu? Uma ligação daquele espírito. Cada religião, ela coloca a nomenclatura que ela quer, né? Em qualquer manifestação. A Igreja Católica atribui milagre, o Espiritismo já fala de outra coisa, né? Você está falando da Umbanda, a Umbanda fala de incorporação. Isso. O Espiritismo não usa esse termo incorporação, não existe esse termo no Espiritismo. Mas o processo, ele é o mesmo, se é isso que você está querendo saber. O processo, ele é o mesmo. Só que cada religião se utiliza da sua maneira própria para que as pessoas que frequentam aquela religião possam entender o que acontece. Tá? Então, na Umbanda, se faz necessário para os umbandistas aquela dança, aquela manifestação. Por quê? Os rituais, exatamente. Então, assim, se o processo é o mesmo, o processo é exatamente o mesmo. O espírito se aproxima e o que acontece? Nós... Claro que pode vir. Quantas vezes a Iraci dá a psicofonia da nossa mentora Joana de Ângeles, do irmão Luiz. E você vai falar com a voz, você vai... Porque ela está usando somente o corpo. A diferença é que no espiritismo não há... Eu não sei se eu posso chamar de folclore, como é que eu posso caracterizar? Não há dança, não há aquilo. Mas o mecanismo é o mesmo, ele se dá aqui, ó, do mesmo jeito. É perispírito. Não é uma obsessão, porque às vezes ele só está falando, ele está dando a passagem. É uma passagem que você dá naquele momento, entendeu? Não tem um nome fixo. Eu posso ver, você quer que eu descubra? Vou descobrir se tem um nome pra gente ver. Não, vou ver, até pra gente saber. Mas eu acho que não tem. É psicofonia. Ela tá passando... Passagem. Ela tá dando a passagem para que o espírito utilize as cordas vocais. Fala, se tem gente que fala isso também, mas você tá dando a passagem para aquele espírito utilizar você como veículo. O médium nada mais é que um veículo. A gente pode falar de diversas formas. Aconteceu uma manifestação, isso é uma expressão que a gente usa. Houve uma psicofonia que já... Quando a gente fala, houve uma psicofonia após o trabalho, a gente já sabe o que significa, que o espírito chegou perto do encarnado, o encarnado deu a passagem e aí houve a psicofonia. O espírito conseguiu falar através da pessoa que está encarnada. Isso é psicofonia. Então, a gente pode-se usar várias denominações para o mesmo fenômeno. Isso é caracterizado como um fenômeno, né? Tem o fenômeno da psicofonia, o fenômeno da psicografia, o fenômeno da audiência, o fenômeno da vidência. São as diversas formas que a gente tem de ligação com o mundo espiritual. Tá?
Depende. Ela está perguntando se o médium fica consciente. Existem cursos na casa que tratam desses assuntos com muita profundidade, tá? Vou falar assim de uma maneira mais sem profundidade, mais superficial. Existe o trabalho do médium consciente e do médium inconsciente. A Iraci, por exemplo, não lembra após a psicofonia dela, da mentora, ela não lembra. Por isso que é registrado, para que ela possa ouvir depois, certo? Existem médiums que são conscientes, que eles veem tudo que está acontecendo, ouvem, mas quem está fazendo as coisas é o espírito. Foi? É como se você, eu vou te dar um exemplo, é como se você estivesse assistindo um filme. Você tivesse uma câmera de filmagem. Então, a câmera virou para cá, a câmera virou para lá. Isso é o espírito vendo. Ele está fazendo o movimento de virar. Mas os olhos são seus. Você também está vendo, certo? Isso é a consciência, né? Você não fica totalmente... Esse curso é muito bom e importante para a gente fazer. Perdido. Os casos onde você fica inconsciente e são perigosos são esses aqui, que você pode ficar inconsciente. Existem casos de suicídios que se desconfia disso. O espírito que tem um problema grave com o outro, ele assume... A gente vai ver aqui, porque mais para frente a gente vai falar disso. Ele assume... ele se faz mais presente frente ao espírito que está encarnado, então ele começa a dominar aquele espírito, as atitudes. Então, a gente observa que há mudanças comportamentais, né? Isso aí, se não for acompanhado e tratado, pode chegar à loucura. E uma pessoa que está num processo de loucura pode até se suicidar, motivada por uma influenciação, tá? Foi? O que você queria falar, né? Obrigada. Normalmente, o que acontece? O médium, numa mesa mediúnica, ele tem consciência, ele sabe o que está acontecendo, e depois de um certo tempo, quando ele sai da mesa e vai embora, aquilo vai se apagando. Os registros, eles começam a ser apagados, é óbvio, porque isso é uma proteção para a gente. Né? Imagina você ficar revivendo aquelas situações, lembrando, vivenciando os mal-estares que você sentiu, as coisas que você visualizou, né? Não faria bem a ninguém. Então, a espiritualidade, ela atua nesse sentido também. A gente é protegido, a gente não lembra, isso fica para trás. A gente pode até lembrar numa outra situação, mas sempre com a finalidade educativa. Nunca com a finalidade punitiva. Médiuns que trabalham em mesa mediúnica, que fazem esse tipo de trabalho, não estão ali por punição. Eles estão ali por amor, para fazer um trabalho de ajuda. Então, não teria por que eles serem, sei lá, castigados, né, punidos, e ficarem vivenciando aquilo, lembrando daquelas coisas o resto da vida, né? Uhum. É melhor a gente nem comentar isso, tá?
Não vou nem comentar. Se a gente não viu, né? Se não está no livro, né? Vamos ficar aqui no nosso livro, vamos estudar o que a gente tem. É o que eu te falei. Muito se diz, livro, filmes até tem, né? Esse exorcismo de Emily Rose, enfim. Tem coisas de toda ordem aí. Cabe a gente ter bom senso. Cabe a gente também não ser muito curioso, né? Ficar procurando o que não deve. Espera aí, vamos aqui. Pode ser que sim, pode. Como a gente falou aqui, sempre tem a abertura, sempre tem a nossa permissão. Sempre existe a nossa permissão. Nada acontece sem que a gente permita. E a gente permite em que momento? No momento que a gente abre as brechas. Tá? Sim. Ou não, você pode permitir, ou não, você pode ter uma conduta bem dentro de uma normalidade, que a gente falou aqui há pouco, e de repente você abre uma porta por uma situação que aconteceu naquele momento. Certo? Quem mais? Exatamente. Para você começar a ver. Você vai ver que está acontecendo alguma coisa, você está pensando coisas que você nunca pensou, está sentindo umas angústias, umas coisas. Aí corre. Vai em busca de ajuda, vai ver o que está acontecendo, que é a hora que... Na segunda-feira, acho que foi segunda, né? Que é o programa Plenitude. A Iraci conversou com o Luiz Mário. E o Luiz Mário falou sobre a obsessão na psiquiatria. Ele falando que a grande maioria dos casos, né, são de obsessão, né? E aí são casos que levam, como a Dani falou, à loucura se não forem tratados. E são casos que você tem que tratar de uma forma intensa, com medicamento, porque quando atinge quimicamente a pessoa, aquele ser já está tão envolvido que já chega na subjugação, a loucura já está se instalando, ele precisa realmente de remédios, né? Porque o corpo físico já está doente. E aí é um processo de cura dos dois lados. Porque senão... Muito difícil. Muito importante. E normalmente nesses casos é difícil a aceitação. É um trabalho de persistência, é difícil. Por isso que a Joana fala pra gente que a gente tem que prestar atenção no início. Você vai ver. Vai chegar lá. No finalzinho, sempre tem qual a solução. Joana, ela dá uma mordida, mas depois ela solta. Então, já li o primeiro? Já, né? Já? Já. Então, vamos para o segundo. As patologias de subjugação deprimem o self. Mudou a tela? Não, essa também. Não, eu acho que eu não li a primeira aqui, não. Não. A obsessão a gente falou, mas não leu. A obsessão é sempre de espírito a espírito, através do perispírito de ambos. Quem sabe o que é perispírito? Quem não sabe? Então tá bom. Quem não sabe? Quem? Você não sabe? Quem quer falar para ela o que é perispírito? Você chegou depois, não pegou o começo do curso, né? Então, vamos explicar para ela. Peraí, alguém quer falar o que é perispírito para ela? Isso, fala para ela. Existem várias camadas, tá? O perispírito é uma delas, que faz exatamente isso, liga o corpo ao espírito, tá? Então, ela sempre ocorre através do perispírito de ambos, porque o espírito desencarnado também tem o perispírito, tá? Quando você desencarna, você continua com o perispírito, todo mundo já sabe disso aqui, né?
Então, através do perispírito de ambos, cujas energias mesclam-se numa corrente inicial de hipnose. Olha como é sério. Depois de intercâmbio e, por fim, de predomínio daquele que exerce o maior poder de influenciação, no caso, em tela ou desencarnado. Falamos sobre isso há pouco. Né? Quando o desencarnado toma conta e ele vai exercer o domínio e o indivíduo vai ficar à mercê daquele espírito. As patologias de subjugação deprimem o self, que perde o controle sobre o ego e as faculdades de comando mental. As neurocomunicações, em face da incidência vibratória da mente dominante, tornam-se prejudicadas e, por consequência, a produção de neuropeptídeos faz-se desordenada, trazendo resultados fisiológicos igualmente perturbadores. Os efeitos colaterais em longo prazo abrem campo para a instalação da loucura. Esse transtorno espiritual é verdadeiramente uma expiação dolorosa. Falamos sobre isso já. Né? Foi o que a gente acabou de comentar, quer dizer, a doença, ela começa no espírito, mas ela chega até o corpo físico, trazendo problemas fisiológicos, problemas de doença. Esses neuropeptídeos são os neurônios, né? Aí quem vai me ajudar? O médico que está sentado ali vai me ajudar, vai dizer sim ou não. Eles levam as informações para o resto do corpo. A partir do momento que eles ficam comprometidos, eles não fazem essa função adequadamente, gerando os problemas em órgãos diferentes, né? Pode gerar em vários órgãos. Daí a importância desse tipo de obsessão ser sempre acompanhada de tratamento médico, porque atinge o físico também. Então faz-se necessário o acompanhamento médico. No transtorno obsessivo, o paciente é também um espírito desajustado, em recuperação, decorrente da conduta arbitrária anterior, geradora dos processos que agora padece. Ou seja, eram amiguinhos em outras vidas, certo? Só que o que está encarnado está encarnado e está tentando melhorar, né? A gente espera, né? Que ele esteja tentando melhorar. Como estamos em campos experimentais de evolução, as vivências de cada existência propiciam as futuras conquistas de acordo com os mecanismos utilizados de origem elevada ou perturbadora. Estamos encarnados, vivenciando experiências. De acordo com o que a gente for vivenciar, se nós formos pessoas boas, que temos boas atitudes, bons pensamentos, que fazemos trabalho voluntário, pensamos no próximo, né? Vamos colher o quê? Estamos armazenando o quê para uma vida futura? Uma situação melhor, né? Mas se ao contrário, a gente fica no trabalho querendo passar a perna no outro, né? Querendo se dar melhor, chegar primeiro, pegar o melhor lugar, sentar lá na frente, tomar conta de tudo. O que acontece? Brigar com todo mundo, né? Alguém está se identificando a isso? É? O que acontece? O que a gente está armazenando? A gente está armazenando situações dolorosas para a nossa próxima encarnação. Existe tanta justiça que nós somos os que determinamos o que a gente vai vivenciar em outras vidas, daqui a 1 mês, 3 meses, 10 anos. Ninguém vai determinar por a gente. Então, isso eu acho que é a coisa mais justa que existe. Adolfo, estão pedindo para diminuir o ar, que estão congeladas. Mas é aqui. Foi, né? Não, só esse que está ligado? Ah, então tá. Então, Adolfo, somos nós. Então, o que a gente pode fazer? Qual é o mecanismo que a gente tem para passar por uma situação de equilíbrio, saúde, se livrar dessa obsessão? Olha lá. Os recursos terapêuticos para a recuperação desses pacientes são múltiplos e igualmente graves, em face da complexidade do problema. Impossibilitado de contribuir, porque o espírito já está de uma maneira envolvido, que ele já não consegue fazer parte do processo, ele não consegue.
contribuir conscientemente em favor da própria recuperação, os recursos serão obtidos mediante a doutrinação do agente perturbador, em reunião mediúnica especializada, quando puder ser trazido à comunicação pelos benfeitores espirituais. Está aí a solução. O que acontece? A perturbação se instala, normalmente, na sua vida, né? Na sua casa, no seu trabalho, a perturbação vai junto com você, onde quer que você vá. E aí, mediante essa situação que você está vivendo, você acaba procurando um centro espírita, uma casa espírita. Estou fazendo o caminho para explicar que o espírito vai ser trazido na mesa mediúnica, tá? Porque tem gente que não tem acesso e vai vivenciar isso, podendo chegar à loucura, enfim. Mas no nosso caso, que somos espíritas, o processo qual é? A gente percebe essa mudança na nossa vida, essa situação fora do controle. A gente não, né? Os nossos familiares, porque nesse caso aqui a gente não está percebendo mais nada. E aí a gente é trazido contra a vontade para a casa espírita, faz um atendimento fraterno. Muitas vezes quem faz o atendimento fraterno é o nosso ente querido por a gente, porque a gente não vem, tá? E aí com a certeza de que existe uma obsessão por subjugação, o que é feito? Esse espírito obsessor, ele é trazido à mesa mediúnica para ser esclarecido. Ele vai ser esclarecido do quê? Ele vai ser esclarecido que ele está doente, que ele tem que perdoar, que através do perdão ele vai se libertar daquela situação, que ele está prejudicando mais a ele mesmo do que ao outro, o espírito, que existe uma lei divina, que essa lei é que vai fazer com que o outro repare o que ele fez com esse espírito, que não é olho por olho, dente por dente, não é porque o espírito me fez que eu vou ficar revidando, Existe uma lei divina que vai fazer aquela situação ser reparada. Então, nesses casos, é dessa forma. Isso pode levar um tempo, às vezes o espírito não é imediato. Chamei, o espírito veio e resolveu a situação. Não é assim. Às vezes o espírito vem diversas vezes e simplesmente não fala nada. Fica sentado observando. É um trabalho de persistência, é um trabalho de amor. Se esse espírito já está sendo conduzido, trazido à casa espírita, e os familiares dessa pessoa fazem prece, colocam o seu amor envolvido nessa situação, o que acontece? Esse espírito passa a ser envolvido também por esse amor. Se torna mais fácil essa ruptura. Muitas vezes o espírito é esclarecido, ele aceita seguir o caminho, só que ele sucumbe, ele volta. Por um vacilo até do próprio paciente. Por quê? Enquanto, gente, isso é fantástico, isso a gente tem que pensar todas as vezes, enquanto nós não mudarmos a nossa conduta e os nossos pensamentos, nós não mudamos nada na nossa vida, nada. Nós não mudamos a obsessão, nós não mudamos as doenças que nós temos. As doenças podem ser curadas temporariamente, mas se continuarmos a fazer as mesmas coisas que fazemos, vamos adoecer novamente. A obsessão ela é afastada, mas se fizermos tudo igualzinho, vamos atrair novamente. Então, tudo no final das contas, o nosso bem-estar, o nosso equilíbrio, a nossa felicidade, tudo depende do quê? De nós, da nossa reforma íntima, da nossa conscientização, da nossa mudança. Caminho para isso? Tem? Tem. O autoconhecimento, em primeiro lugar. A gente saber aonde estão as nossas fraquezas, aonde estão as nossas dificuldades. É fundamental. A coragem para enxergar essas fraquezas, essas dificuldades. A motivação para enfrentar essas situações. Objetivo, foco. A persistência, porque vamos ser o tempo todo
Vamos estar o tempo todo podendo ser vacilantes, sendo ameaçados por situações que vão colocar em prova se a gente já passou ou não. Então, o fantástico dessa história é que nós somos os responsáveis. Está na mão de cada um de nós. A nossa transformação, a nossa melhoria, a nossa saúde. A gente vê isso nas mínimas coisas. Estou fugindo um pouco do tema, mas é porque, enfim, né? Tá falando aqui, tá vindo, né? Então, assim, a gente pode observar isso da seguinte forma. A gente entra num lugar... Existem pessoas que você se sente atraído, pessoas que você sente bem estar perto, pessoas que você até fala, nossa, essa pessoa é iluminada, né? Como faz bem você falar, você abraçar, você estar junto. E existem as pessoas que só de você chegar perto, você se sente incomodado, com dor de cabeça, não quer ficar ali, sente mal-estar. Quem nós vamos querer ser? Isso é uma escolha. Isso é uma escolha, não é uma imposição. Quem nós vamos querer ser? Nós vamos querer ser essa pessoa iluminada, que vai se sentir bem e que vai fazer os outros se sentirem bem perto? Ou a gente vai querer ser essa pessoa obscura, que todo mundo sai correndo? Acho que a gente quer ser essa outra pessoa, né? E para isso a gente tem todos os recursos. Já sei o que eu vou fazer, vou botar um vídeo agora. Eu vou botar um vídeo legal. Vamos botar o Ubercessor. Vamos lá. O Ubercessor. Pois não? Ubercessor. Hã? Ubercessor. Você não chamou pelo aplicativo? Já cheguei. Olha, eu não pedi nada não, viu? Deve ter sido outra casa. Mariana, não é? Como é que você veio parar aqui dentro? Dentro, fora, morto, vivo, chamei, não chamei. Tudo isso depende de onde você está olhando e o que você quer ver. Eu quero que você saia da minha casa agora. Eu não consigo abrir. Você é a dona da chave. Quer saber? Eu não pedi Ubercessor nenhum. Aliás, eu vou até baixar o aplicativo para fazer uma reclamaçãozinha do senhor. Não vai conseguir. Não é um aplicativo para esse aparelho aí. Ah, não é pra quê? Pra iPhone? Para Afinidade. É um aplicativo da vida, que já vem com a gente de fábrica. Do que você tá falando? Você é igual esse smartphone aí, moça. Ele vibra, você vibra. Ele emite sinais, você emite sinais. Cada pensamento que você tem, atitude, é um sinal que você emite numa frequência. E assim você atrai pessoas nessa mesma frequência. E voa lá. Aqui estou eu. Então eu ando atraindo um Ubercessor por aí? Vejamos. Você é agressiva, mandona, egoísta, trata mal as pessoas, é avarenta, mal educada. Quando dá descarga, não abaixa a tampa do vaso. Isso atrai Ubercessor? Não, mas eu acho uma porcaria. Espalha germes. De novo? Só um minutinho. Ué, tem ninguém lá fora? Nem aqui dentro. Meu Deus, eu tô maluca. Ubercessor, baixe já o seu. Espiritaxi, muito mais rápido e econômico. Não, nada disso. É Ubercessor. Ninguém te chamou aqui não, rapaz. Sai fora aqui não. Ubercessor é a melhor coisa. A gente dá balinha. Não, balinha na cara e no dente. Cuidado. Tá bom, não tem problema. Gostaram? Não é assim que funciona? É exatamente assim, né? E a gente ainda faz pior. A gente fala que, não fui eu. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Tá tudo... A gente sempre imagina que tudo é fora da gente. Nada é dentro da gente. Até Deus a gente acha que está fora, né? A gente não imagina que está dentro da gente. A gente tem esse hábito. Ajuda, Adolfo. Ih, Adolfo. Não. Aí. Vingador, o espírito apresenta-se em desespero, cobrando mal de que se diz vitimado, sem perceber a ausência do perdão. Falei sobre isso, né? Em face da fragilidade humana que se permite condutas arbitrárias. O psicoterapeuta espiritual
paciente, gentil, afável e enérgico, esclarece, dialoga, demonstrando seu erro, resultando em sua reconstrução emocional e reconhecimento. Consciente da necessidade de evoluir, a fim de encontrar a felicidade perdida, resolve abandonar o desafeto, deixando aos cuidados da lei soberana da vida, que a todos alcança conforme exaradas pela justiça divina. Falei isso há pouco, né? Jesus, como psicoterapeuta extraordinário, conseguia libertar os padecentes das obsessões, através da autoridade moral de que era revestido. Facilmente afastando os adversários desencarnados, propunha aos pacientes em recuperação que não voltassem aos comprometimentos infelizes, para que não lhes acontecessem sofrimento ainda mais graves. Também falei sobre isso. A gente até estava conversando aqui antes, tem um exemplo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala aqui, ó, a fé transporta montanhas. Resumidamente, um pai leva um filho até Jesus e pede a cura, porque esse filho estava com o diabo, né? E Jesus facilmente tira o diabo do filho, né? E fala para que ele não volte a fazer mais as coisas que ele fazia, para que isso não acontecesse mais. E aí os discípulos perguntaram por que eles não conseguiram fazer aquilo, e Jesus responde dizendo a falta de fé, né? Se tivesse fé do tamanho de um grão de uma mostarda, moveria uma montanha de lá para cá. E é mais ou menos isso mesmo, quer dizer, se a gente acreditar no nosso poder, que ele está dentro da gente, se a gente não ficar depositando expectativa em coisas fora, que a presidente do Centro Espírita vai me salvar, que meu pai vai me salvar, que meu irmão vai fazer alguma coisa, se a gente entender que tudo está dentro da gente, a gente tem a capacidade de atrair obsessores, mas a gente tem a capacidade de expulsar eles também. Nós temos a capacidade de gerar as doenças, mas também temos a capacidade de nos curarmos delas. Nós temos a capacidade de sermos obscuros, né? E temos a capacidade de sermos luz. Tudo depende da gente, da nossa vontade. A coisa mais importante que eu acho que o Espiritismo traz para a gente é isso, é o esclarecimento que tudo depende da nossa vontade. Nós não somos reféns de ninguém. Tem um outro vídeo que eu trouxe para passar, mas acho que não vai dar tempo, que é isso. É a pessoa deitada lá na cama dizendo: ai, o obsessor, eu não consigo nem levantar da cama porque o obsessor me perturba. E o obsessor aparece falando: epa, não sou eu que venho te perturbar, não. Você briga com todo mundo, você xinga o cachorro, você fala mal com a sua filha e não sei o que, você atrai milhares de obsessores, eu fico aqui lutando com eles para poder te obsediar. E é você que gera isso tudo, quem que está obsediando quem? Aí ele para, olha assim... E é isso. A gente também tem essa mania de dizer, tudo foi o obsessor. Não, nós fazemos as coisas. O obsessor, ele é só consequência. Ele vem por consequência, porque quem abre a brecha somos nós. Quem tem as atitudes somos nós. Então, a obsessão por subjugação, estágio mais avançado perverso, resulta das fases anteriores ou não. O self perde o controle sobre o ego, produção de neuropeptídeos desordenadas, resultados fisiológicos igualmente perturbadores, efeitos colaterais em longo prazo abrem campo para a instalação da loucura. Como antídoto, doutrinação do agente perturbador em reunião mediúnica especializada, quando esse puder ser trazido à comunicação pelos benfeitores espirituais. Considerando a gravidade das obsessões, é sempre oportuno o atendimento médico simultâneo para que sejam recuperados os órgãos afetados pelo transtorno, sempre portador de fluidos e vibrações perniciosos que enfermam o conjunto fisiológico. Também falamos disso. O espírito é o agente da vida inteligente, portanto, nele se encontram as raízes de todas as ocorrências que têm lugar durante a sua vilegiatura carnal. Saúde mental e emocional, em consequência, resulta da harmonia moral em que se estrutura. Foi o que eu acabei de falar. Aí,
como eu sei que assim a gente tem dúvidas, né? Eu peguei lá no livro dos Espíritos algumas respostas, né? Para não ficar muito longo. Os Espíritos veem tudo o que fazemos, nem atos, nem pensamentos podem ser ocultados. Certo? Temos pensamentos próprios e sugeridos. Distinguimos ser de um bom espírito quando aconselham o bem. O homem se liberta da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal, porque apenas se ligam àqueles que os solicitam por seus desejos ou os atraem pelos seus pensamentos. Pode-se neutralizar a influência dos maus espíritos fazendo o bem e colocando toda a confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e anulais o domínio que querem ter sobre vós. Evitai escutar a sugestão dos espíritos que vos inspiram maus pensamentos, sopram a discórdia e excitam todas as más paixões. Desconfiai especialmente daqueles que exaltam o vosso orgulho, porque vos convidam pela fraqueza. Sempre se pode libertar de um domínio quando se tem vontade firme. As pessoas de boas intenções não são menos obsediadas. O melhor meio de se livrar é cansar a paciência, não ligar para as sugestões, mostrar que perdem tempo, quando veem que nada mais têm a fazer, se afastam. Alguma outra questão? Alguma outra dúvida? Não? Nada? Ninguém? Pode falar. Viu? Sabia que tinha alguém. Ela está falando da importância da família nessa situação de obsessão, de subjugação. Eu acho que eu vou um pouco mais além. Como é importante o amor. Porque nem sempre, às vezes você tem uma família, mas você... Isso. Nem sempre você tem... Às vezes você tem uma família, mas você não tem o amor, né? E com o amor, mesmo que a pessoa não seja da sua família, ela vai poder te ajudar. Sim. São casos difíceis. Sim. Esses casos aqui de subjugação, a pessoa não consegue sair sozinha. Não consegue. É importante também ter fé, né? Ter uma religião, que seja qualquer uma. Você precisa ter um amparo da espiritualidade, de você ter uma fé, alguma coisa que te sustente, porque se você não tiver, a própria família tendo, ela sabe onde ela pode correr, né? Na última cadeira. Sim. A prova é de todos, né? Sobrou um tempinho. Tem 2 vídeos, vocês que vão escolher. Ou o vídeo desse que eu falei, que eu contei agora, ou o outro que eu falei na aula passada, que são os obsessores lá que lutam para... Qual? Eu contei os 2. Então, Adolfo, vê qual é o nome que está aí para mim. Não é o obsessor e nem o ubercessor, é o outro, o terceiro. Não tem 3 aí? Esse. Não, já está apagado. Nossa, que roupa esquisita. Ela pensa que tá onde? É em Marte? Não. Acho que nem lá tem alguém que se veste tão mal assim. Esmalte descascando ainda por cima.
Acende o cigarro. Você tá precisando de fumaça e eu também. Acende o cigarro. Você quer fumar. Isso. Não. Bebe mais cervejinha gelada. E aquela fofoca do trabalho? Joga no WhatsApp, joga no grupo. Fumaça. Vai agora. Você precisa de cigarro. Pega o celular, você precisa de fumaça. É o que ele fez. Vai, pega o celular, vamos fofocar. Cerveja, vamos se espalhar, vamos se espalhar. Opa! Com licença, meninos. Ganhei! Raquel? Oi, tudo bem? É a Edna. Amiga, eu não sei o que acontece, mas parece que tem um monte de pessoas falando no meu ouvido. Acho que eu tô ficando maluca. Ah, tá. Não, espera. Capítulo 28, item 16. Tá ótimo, eu vou dar uma lida assim. Obrigada, amiga. Obrigada. Tchau. Os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontram possibilidade de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si mesmo o que os atrai. Os espíritos maus farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Sai daqui! Vai pra lá! Rala sua mandada! Eu não vou maldizer ninguém! Assim como se limpa o corpo para evitar a bruxeira, também se deve limpar de suas impurezas a alma, para evitar os maus espíritos. Vivendo num mundo onde esses pululam, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas. Dão, entretanto, força para que lhes resistamos. Irmã. Nós atraímos os espíritos, assim como as pessoas, através dos pensamentos e de atitudes. É isso. Nada mais de vícios. E agora? Só uma espiadinha. Então, menina, esse negócio de internet é horrível. Vicia demais. O quê? Canal de vídeos? Peraí, deixa eu procurar aqui. Aqui, achei! Nossa, que engraçado. Parece que eu conheço essa moça. Ela parece comigo. É. Só que meu cabelo é mais bonito. É bem mais bonito. Então, gente, somos nós. Somos nós. É bom quando a gente vê assim no outro, né? Porque traz aquilo que a gente fala, a gente consegue visualizar. E às vezes a gente consegue guardar isso na memória. E aí, quando a gente vai fazer, a gente lembra. Então, a gente, além de ter o recurso da leitura, a gente também tem o da memória visual, né? Quem sabe, juntando todos eles, assim, a gente consegue evitar essas coisas, né? Alguém quer fazer a prece? Não? Quer, Tati, fazer? Não, eu vou fazer outra, tá? Ah, é. Então, tá. Ninguém quer fazer? Senhor Jesus, Mestre querido, querida irmã Joana,
espiritualidade amiga que nos sustenta e ampara. Agradecemos a tarde de hoje, que os ensinamentos possam fazer parte do nosso dia e assim possamos libertar nossa mente, nossa vida para uma vida mais em paz, com mais saúde, com mais amor e muito mais tranquilidade. Obrigada e graças a Deus.